Pensa Brasil, com Aldo Rebelo. Ministro Aldo Rebelo, boa tarde. Ministro, tem uma confusão aí envolvendo os programas sociais. Bom, primeiro, os programas sociais são essenciais num país como esse, né, de renda muito baixa, de distribuição de renda complicada, um grau de empobrecimento elevado. A gente tinha um programa, tinha um nome, ele distribuiu uma certa quantidade de dinheiro a um número dado de pessoas. Aí o governo atual resolveu ampliar o número de pessoas um pouco e ampliar o volume de recursos entregue às pessoas. E trocou o nome do programa. Pois bem, mas havia um outro programa também de amparo às pessoas durante a pandemia. E aí virou uma confusão, porque aí a gente tem 3 programas para o mesmo público, a mesma fatia da população. Aí um programa entra, outro não entra, o outro paga, o outro não paga e tal. Resultado, as pessoas ficam um pouco confusas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa confusão, dessa forma de gestão, e pediria também ao senhor que comentasse um pouquinho o seguinte: esse hábito governamental de sempre matar o passado em nome do futuro ou em nome do presente, ignorando o futuro. E entra governo, sai governo, os programas vão mudando de nome, e daí, se a gente vai puxar o histórico do programa, é como se ele tivesse sido criado agora, e todos os programas assim, né? Ninguém assume a continuação de um programa anterior, sob pena, ou para evitar o risco de ver o antecessor levar o crédito, etc. Comenta um pouquinho, porque é uma mania nacional, não sei se de repente o senhor com uma experiência internacional, não, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece em tudo que é lugar, isso é um hábito de governo mesmo como um todo. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Eduardo, boa tarde, Débora. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes e internautas. O governo começou ontem, dia 18, a pagar o auxílio gás. Vai alcançar 5 milhões e meio de famílias, né? R$52. Isso paga mais ou menos a metade do preço do botijão, que se situa variando de 102, 104 até 110. Mas é uma coisa muito boa, principalmente para as famílias mais carentes, dentro do próprio programa do governo, que mudou o nome de Bolsa Família para Auxílio Brasil. E aí, onde é que reside a confusão, meu caro Eduardo Oineg, minha cara Débora Alfano e meus queridos ouvintes? A confusão reside no seguinte: quando começou a pandemia, o governo pagou o Bolsa Família, que era um programa que vinha do governo do presidente Lula, que já herdou esse programa, claro, com uma dimensão muito menor, do presidente Fernando Henrique, e que o governo atual resolveu alterar o nome, mudar o nome. Mas ele pagou o auxílio emergência com o Bolsa Família. Então, o cidadão recebia, a família recebia o Bolsa Família, herança do presidente Lula, e recebia o auxílio emergência, que era pago conjuntamente com o Bolsa Família. Acabou o auxílio emergência, o governo resolveu mudar o nome do Bolsa Família para Auxílio Brasil. Quando o cidadão foi à Caixa para receber o Bolsa Família e não encontrou, o que é que ele achava? Que ele ia receber o Bolsa Família e que esse Auxílio Brasil era a continuidade do auxílio emergência, que ele ia ter acesso a 2 benefícios. O presidente Jair Bolsonaro, que ampliou o pagamento para R$400, foi uma boa ampliação, ao invés de colher os frutos desse benefício, terminou ficando com a fama de quem acabou com o Bolsa Família. Então as famílias, eu ouço de várias dessas famílias, dizendo: olha, o presidente acabou com o Bolsa Família, só tem agora aquele auxílio emergência, que na verdade mudou para Auxílio Brasil e que substituiu o Bolsa Família. É o preço que se cobra do mau hábito do Brasil, do qual nenhum governo escapa. Chega um governo, a primeira coisa que ele faz é querer apagar as memórias, o passado e os feitos do governo anterior. Ao invés de dar prosseguimento e procurar fazer algo de novo, ele resolve carimbar
com o nome dele, com a marca dele, aquilo que os outros já vinham fazendo. Isso é uma tragédia. Eu não conheço esse costume em nenhum outro lugar do mundo. Eu conheço aqui do Brasil, do qual não escapa nem direita, nem esquerda, nem prefeito, nem governador, nem presidente da República. Todo mundo quer criar um programa com o seu nome sem criar, ou seja, rebatizando os programas já existentes. E uma hora se paga o preço, como é o caso. O presidente fez uma coisa boa, que foi ampliar o benefício para R$400, mas ficou na cabeça das pessoas a ideia de que ele acabou com o Bolsa Família e agora só está pagando aquele auxílio que ele acrescentou ao Bolsa Família no auge da pandemia. Ministro, a gente não combinou de falar sobre esse assunto que eu vou abordar com o senhor, mas o senhor pode perceber que eu estou na Sala da Riqueza, que é um dos ambientes da minha casa. Eu nem sei quantos cômodos tem a minha casa, tá? Se o pessoal do IBGE vier fazer o censo, vai perguntar quantos cômodos tem na sua casa, não tenho a menor ideia. Mas eu vim aqui à Sala da Riqueza, porque hoje tem uma notícia no jornal Estado de São Paulo, falando sobre a decisão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de distribuir uma fortuna para os procuradores, alguns recebendo mais de 10 vezes o seu salário mensal, na forma de outros auxílios antecipados, licença-prêmio de 3 meses a cada 5 anos, e que eles podem transformar em dinheiro, aquela discussão em que teve procurador que recebeu quase R$500 mil. Estão amparados pela legislação, estão amparados por uma decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, estão amparados pelo Congresso Nacional, que não muda isso, mas eu preciso ouvir o senhor como a gente pode enfrentar esse problema e como é que o Estado vai aos poucos dando dentadas no dinheiro do contribuinte e criando uma realidade, uma necessidade de arrecadação, que é de se perguntar quanto do dinheiro que a gente paga em impostos que realmente é preciso pagar. Porque este dinheiro a que se refere, embora seja pequeno, se a gente comparar o bolo do orçamento, para as pessoas, eles nem precisam pedir, nem ameaçar fazer greve, eles ficam em silêncio e recebem essa bolada. Eu queria ouvir o senhor sobre isso. Olha, esses são, na verdade, os donos do orçamento. São essas corporações que aproveitaram o momento da Constituinte. Isso vem de 88, porque nós fizemos uma Constituição às vésperas de uma eleição. A eleição foi em 1989, a Constituição de 1988. Esses lobbies baixaram em Brasília e impuseram aos deputados, onde eles já tinham alguma representação, porque a corporação jurídica é muito forte e sempre foi muito forte no Congresso, e como tinha a sombra de uma outra corporação muito forte, que era dos militares, havia a ideia de que, para se neutralizar essa corporação dos militares, que acabara de deixar o poder, era preciso empoderar corporações civis. E aí deu-se ao Judiciário, ao Ministério Público e a outras corporações semelhantes todas as reivindicações que eles apresentaram em Brasília. E aí você tem uma coisa vexaminosa. Não é só o Ministério Público Federal. Vá aqui no Ministério Público de São Paulo que você vai encontrar a mesma coisa, o mesmo abuso. No Judiciário é a mesma coisa. Aí as pessoas falam em aumentar tributos. Esses tributos, quando aumentam no Congresso, eles não chegam aos pobres, não chegam à ponta, não chegam ao destino. No caminho, essas corporações vão tomando isso de assalto, vão se apropriando. Como elas estão em Brasília, são muito mobilizadas, são muito fortes, são muito influentes, exercem não apenas o poder normal de uma corporação forte, mas exige também da própria intimidação de legisladores, que muitas vezes têm processo, tem isso ou tem aquilo. Então, eu acho que isso é uma coisa inaceitável. Por essa razão, eu penso que só uma nova Constituição será capaz de bloquear a apropriação indevida do orçamento nacional por parte dessas corporações. Além do que, todo Procurador-Geral da República, ele ou já é ou se transforma numa espécie de líder sindical da sua categoria. Principalmente quando havia aquela ideia
do mais votado ser o indicado, que foi a posição adotada nos governos do PT. Para você ter a maioria dos votos ou o apoio dessa categoria, você se transforma no líder sindical e sai distribuindo essas benesses indevidas para quem não precisa, né? Porque se você for avaliar os benefícios, as diárias, juiz que tem casa e recebe auxílio moradia, todo tipo de auxílio, não, isso é inadmissível, isso tira do poder judiciário ou tira dessas corporações como o Ministério Público uma parte importante da sua legitimidade, inclusive para combater a corrupção, que é o seu principal papel, a sua principal função. A corrupção não é apenas aquilo que se faz à margem da lei. A corrupção é qualquer forma de abuso, mesmo aquela protegida pela lei. Muito bem posto. Ministro, Pensa Brasil, a gente volta a conversar, ministro Aldo Rebelo, na semana que vem. Um grande abraço. Um abraço, Eduardo, um abraço, Débora, um abraço aos nossos internautas e ouvintes.